Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né, sua história começa ali em 2 de fevereiro de 1835. Naquela época a gente ainda estava vivendo o Império. A Constituição sempre representa o momento político do país. Então, a primeira Constituição brasileira é 1824, resultado da independência do Brasil em 1822. A Constituição de 1824 concedeu autonomia limitada às províncias, mas a criação da Assembleia Provincial de São Paulo foi um marco de transformação. Até então, o Brasil tinha a legislação portuguesa. A Carta era de Portugal. Depois, 1891, em 1889, a Proclamação da República. Então, saímos da Constituição Imperial, de 24, para a Constituição Republicana, de 1891. Depois, 1934, fruto de 2 revoluções, a Revolução de 30 e a Revolução Constitucionalista de São Paulo. São Paulo foi às armas, pessoas morreram para que nós tivéssemos uma Constituição digna desse nome. O Getúlio Vargas se põe como líder e ele vai alijar essa burguesia paulista do poder. Tanto que muito pouco tempo depois, a Revolução se dá ali em 1930, e em 1932 você tem, né, uma revolta aqui em São Paulo, que ficou conhecida como Revolução de 32, que é uma articulação da elite paulista com certa intelectualidade urbana que no papel, ou nos seus manifestos, queria forçar Getúlio a ser queria forçar a saída de Getúlio, mas queria no mínimo forçar Getúlio a ser um governante dentro de marcos constitucionais, mas na verdade não era só isso. Era uma briga dessa elite paulista que tinha sido alijada de poder político, tentando retomar poder político. Aí, quando termina a Grande Guerra Mundial em 45, acabaram as ditaduras, Mussolini, Hitler, e aí cai o Estado Novo do Getúlio. Em 46 vem a Constituição de 46. Há uma nova Constituição Federal, há constituições estaduais, e a partir de 46 os poderes estaduais voltam a funcionar, né, livremente. Os legislativos estaduais voltam a funcionar ali junto com os executivos, com eleições. Até então, as eleições mais livres possíveis, a coisa mais próxima de sufrágio universal que a gente tinha visto até então, né, que ainda não era universal, evidentemente. E você vai ter ali de 46 até o golpe de 64, parlamentos estaduais relativamente livres, mostrando uma coisa que a gente não tinha visto nos períodos anteriores, que é a possibilidade de um dissenso real. A Assembleia, naquele momento, foi um órgão da maior importância para a luta democrática e para o país voltar a ser um regime democrático. A Assembleia Legislativa é mais do que um local físico ou um conjunto de leis. É a casa do povo, é a casa do povo, é a casa do povo. O lugar onde se discute os rumos da sociedade, onde vozes são ouvidas, ideias são trocadas e os desafios de São Paulo são resolvidos. Quando presidente, eu destacaria que a Assembleia foi o único espaço que a sociedade civil teve de oposição à ditadura, de oposição ao governo militar, porque lá estava a maioria da oposição. Portanto, foi no espaço físico da Assembleia Legislativa que os segmentos sociais, como os trabalhadores, os estudantes, os artistas, tinham espaço para se reunir, para fazer suas manifestações de discordância com a ditadura militar, de oposição à ditadura militar. É muita história que foi construída ao longo desse tempo. A Assembleia passou por um processo, inclusive, de repressão durante a ditadura militar. Tem um monte que foi fechada, teve deputados que foram cassados. E isso demonstra a importância que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem. Não aconteceu isso em todo o Brasil, mas aconteceu aqui no estado de São Paulo. Então demonstra que sempre foi uma Assembleia, né, que construiu um diálogo com a sociedade, que ela tem uma representação, né, que ela tem uma interlocução. E o que nós queremos é que nos próximos 190 anos ela continue tendo essa interlocução com a população do nosso estado.
Então, realmente, a Assembleia teve um papel muito importante nesse período, porque interpretou e abriu as portas para a manifestação da sociedade. Agora, e nesse mandato também, um fator importante foi a Assembleia impedir a vontade do governador Maluf, à época, de mudar a capital para o interior do estado. Então, nós fizemos uma oposição a essa pretensão administrativa do governo, então fizemos uma oposição política, como se diz, ganhando prazo regimental, portanto legal, para impedir que o projeto de mudança capital fosse à votação e pudesse ser corretamente arquivado, como de fato foi. Com o apoio do então presidente da Assembleia Legislativa, Robson Marinho, nós construímos o movimento das diretas já, a pedido do então governador do estado de São Paulo, Franco Montoro. E era um movimento amplo, democrático, que acolheu todos os partidos e todos os sentimentos políticos do país aqui em São Paulo, começando pelos deputados e deputadas da Assembleia Legislativa, deputados federais, senadores, presidentes de partidos, a sociedade civil, jornalistas, intelectuais, naquele movimento que em 1984 promoveu as diretas já. E eu fui o coordenador da campanha das diretas já, a pedido do então governador Franco Montoro. E aqui em São Paulo que começou as diretas já, com o grande comício da Praça da Sé, e aí culminou com o avanço e a última eleição pelo colégio eleitoral, que foi do saudoso presidente Tancredo Neves. Tancredo não tomou posse, foi o Zé Sarney que tomou posse, quer dizer, aí as coisas mudaram, né? Tinha tido grandes manifestações das diretas já, o povo querendo votar para presidente, querendo votar para prefeitos das capitais, né? Para governador. Várias cidades, por exemplo, Santos não tinha eleição direta para prefeito. Como era considerado área de interesse nacional de segurança por causa do porto, não tinha eleição. Naquela época, quem indicava era o governador e chamava-se prefeito biônico, não era eleito pelo povo, era eleito pelo governo. Só que tinha que passar na Assembleia para os deputados aprovarem o candidato a governador. Isso mostrava que a transição democrática foi muito controlada pelos militares, pela ditadura ainda, mas eles tiveram que ceder. No final da década de 80 do século passado, nós tivemos a queda do Muro de Berlim, a perestroika, que mudou toda a composição, o equilíbrio de forças na política mundial, e no Brasil nós tínhamos a redemocratização. Nós estávamos começando um processo eleitoral, inclusive depois da cassação de um presidente, que foi o Collor. Então a Assembleia vivia um pouco essa dinâmica, né? Ou esse momento que não era apenas mundial, mas também muito importante para o Brasil. E São Paulo também teria que passar por uma transformação, né? As pessoas não se lembram disso. Mas no ano em que a gente foi eleito, né, os funcionários públicos de São Paulo recebiam ou passaram a receber seu salário de forma parcelada, né, porque o Estado não tinha condições de pagar integralmente o salário dos funcionários, sobretudo aqueles que tinham salário maior, numa única vez. Chegava a parcelar o salário em até 3 vezes. Então era um momento muito difícil em que a gente chegava na Assembleia com todas essas demandas e dificuldades para superar. Era um momento muito difícil do ponto de vista orçamentário, fiscal, financeiro do Estado de São Paulo, e o governador na época precisava do apoio, do compartilhamento das decisões com a maioria dos deputados, inclusive dos partidos de oposição, para reconstruir o Estado de São Paulo. E ele contou com uma parceria extraordinária. Nós fomos verdadeiramente os grandes aliados do Executivo nos debates evidentes das contradições, dos conflitos, das posições contrárias, mas sempre conseguimos compor a maioria para que os projetos fundamentais para essa reestruturação
administrativa, financeira, contábil e de modelo de gestão pudesse aqui em São Paulo ser implantada. A partir daí, o Estado volta a ter o seu papel, eu diria, de grande importância na economia nacional. Não teria plano real se não tivesse esse acordo com os estados, o governo federal assumir as dívidas a troco de ativos de cada estado. Então, foi uma boa contribuição que eu dei, isso me deixa muito em paz com a minha consciência do trabalho que eu realizei enquanto presidente. Para mim, a Alesp é fundamental para a vida democrática no nosso estado e no nosso país. Porque São Paulo é o carro-chefe do Brasil, onde tem maior número de habitantes, onde tem maior tipo de atividades industriais, empresariais, e eu acho que é lá que são votadas as leis de interesse de todos nós, os impostos. Teve a Constituição de 1989, foi um papel importante, por exemplo, a cota do ICMS para as universidades foi aprovada nessa Constituição, que garantiu, né, esse valor para as universidades. Por isso nós temos as 3 universidades que a gente tem um orgulho, que é a Unicamp, a USP e a Unesp. Em 190 anos, são milhares de leis importantes aqui formuladas pela Assembleia. Nós temos, por exemplo, a criação da Escola Politécnica, que hoje faz parte da Universidade de São Paulo. Nós temos a criação da Faculdade de Medicina, que também faz parte hoje da Universidade de São Paulo. E são universidades de excelente nível, né? E que contribuem para o desenvolvimento da sociedade, seja na área econômica, seja na área cultural, seja na área política. Foi instalada aqui uma comissão parlamentar de inquérito que ficou bastante conhecida como a CPI da Merenda, que foi responsável por investigar possíveis fraudes nas licitações de merendas aqui no estado de São Paulo, para as escolas estaduais do estado. Os estudantes, alguns estudantes da rede de ensino estadual ocuparam o plenário, dormiram no plenário por alguns dias. Então esse fato acabou movimentando bastante o Legislativo paulista ali naquele momento. Ali em 2012 a gente teve, não foi um projeto de lei, foi um projeto de resolução que criou uma comissão muito importante aqui na casa, que era composta por 10 deputados, que era a Comissão da Verdade, que foi encarregada de discutir as violações de direitos que a gente teve no período do regime militar, investigar a situação de pessoas desaparecidas que nunca foram encontradas. Eu sou muito suspeita para falar de política, eu sou muito suspeita para falar de política partidária, né? De falar de eleição, de falar da vida pública. Então eu sempre vou falar bem, porque isso chama-se o direito a ter liberdade, né? Democracia não é nada mais, nada menos do que ter o direito de você ser livre. Nós fizemos uma campanha em São Paulo, em todo o estado, com a lógica de que o mandato é público. E se ele é público, o voto do parlamentar não pode ser secreto. Ele não pode esconder aquilo que ele pensa a respeito de determinada matéria. Você tinha aqueles que votavam abertamente, ou em algumas votações, isso era dado ao deputado, o direito de votar e do voto ser secreto. Era estabelecido que o voto deveria ser secreto, né? Isso era muito ruim, porque a população trabalhava com o resultado, tantos votos a favor, tantos contra, mas não sabia quem eram os deputados que votaram a favor. Mesmo que você declarasse seu voto, isso não era obrigatoriamente verdadeiro, né? Então, foi eu diria, um aspecto muito importante, porque democratizou, ou pelo menos permitiu à população acompanhar com mais rigor a posição, a disposição e a votação de cada deputado em projetos que, em muitos momentos, eram relevantes para a própria população. Realmente não fazia muito sentido que a Assembleia, votando as leis aqui do estado de São Paulo, tendo voz em projetos e iniciativas tão importantes do nosso estado, que ela continuasse tendo voto secreto, porque a transparência é um princípio elementar da administração pública. Os homens ainda têm uma certa dificuldade de lidar com essa nossa transparência, com essa nossa forma essa igualdade que nós pretendemos, mas igualdade naquilo que nós queremos de positivo, né, que seja um caminho
dos homens, não nos igualarmos naquelas questões da agressividade, da forma de ganhar pelo grito. Então, esse vai ser sempre uma disputa entre nós. Hoje já melhorou bastante, nós procuramos colocar uma postura, porque assim, o que diferencia a gente? Diferencia a questão de gênero. É que nós precisamos ser firmes, mas sem perder a nossa essência, que é o que difere o gênero. As mulheres são mais objetivas em algumas questões, elas direcionam as coisas de uma forma mais clara, mais objetiva. Tem uma personagem muito interessante, inclusive, aqui nessa história, que é a Maria da Conceição Tavares, uma atriz, deputada estadual ali nos anos 60, e eu friso sempre que era uma atriz porque isso mostra o quanto ela era articulada com as palavras, como sabia falar, como sabia discursar. É a primeira mulher a chegar à presidência da Assembleia Legislativa. A Assembleia até hoje não teve uma mulher eleita presidente. Conceição era vice-presidente e assume a presidência em alguns interregnos. E eu falei, não, eu quero fechar no meu partido todos os cargos e quero 2 mulheres na vice-presidência, porque eu quero poder ceder a elas, já que o candidato sou eu, o exercício da presidência também. Eu fui a primeira mulher dentro do regime democrático a ser vice-presidente da Assembleia e presidente interina. Então foi um fato bastante marcante, porque até então as mulheres ficavam secretária, 4ª secretaria, 3ª secretaria, mas nunca tinham uma participação mais ativa. Então, para mim, é um fato histórico, né? Dentro do regime democrático, eu me sinto dentro da história da Assembleia por conta dessa razão. Cumprimentar essa grande pessoa, essa grande deputada Maria Lúcia Amari, e aí no seu nome eu cumprimento as 25 deputados estaduais. Parabéns. Você representa aquilo que é muito caro para nós e a gente quer que a mulher tenha cada vez mais espaço na política, e vocês estão conquistando esse espaço e de forma brilhante. Eu consegui criar a história, né? Eu quero que outras mulheres depois de mim, elas possam seguir arrastando pelo exemplo, pela postura que a gente tem que ter aqui, pela questão ética, pela responsabilidade, o compromisso com a verdade, o compromisso pelo qual você foi eleito. Eu quero deixar essa imagem registrada na Assembleia, tendo passado por aqui, contribuindo com as cidades da minha região. Modéstia à parte, acho que contribuí muito para que a população negra tivesse realmente uma representação aqui. É claro que nós tínhamos aqui um deputado chamado Seu José Cândido, né, que era um homem negro, um senhor que sempre defendeu as nossas pautas, mas a minha entrada, o fato de ser mulher também, né, porque já tinha entrado aqui na casa a deputada doutora Teodosina. A doutora Teodosina foi a primeira mulher vereadora negra e depois ela foi deputada. Aí 40 anos depois chegou eu, sem ser paulista, entendeu? Lá de Madureira, uma pessoa ligada ao samba, né? uma compositora. E a minha ficha popular, eu acho que não era uma coisa assim esperada. Nessa casa aqui, você sabe que a gente olha, né? Reparar, reconstruir, de fato trazer garantias, é a responsabilização também dos deputados, 94 deputados dessa casa. Nós estamos aqui apresentando propostas, projetos de lei que beneficia não apenas o nosso mandato, mas a sociedade como um todo. É garantia de direitos. A história desse parlamento é também a história de São Paulo, um estado forjado pela diversidade e enriquecida pela contribuição dos povos originários, dos afrodescendentes, dos imigrantes do mundo todo e dos brasileiros, que escolheram esse estado para viver, trabalhar e construir um futuro melhor. Antigamente era muito comum voto por pauta. Você tinha uma pauta da democracia, pauta... Hoje voltou um pouco com essas lutas identitárias. Mulheres, afrodescendentes, LGBT, essas pautas hoje ainda elegem algumas pessoas, né? Servidores públicos, sindicatos, enfim, mas o grosso, eu diria que aqui deve ter uns 3/4 que vêm por região. Então eles representam muito a sua própria região. Se o deputado está atendido, significa dizer que a região está atendida praticamente.
Eu acho que a grande sensação que nós temos é de você ver a evolução que nós tivemos economicamente a partir do momento que eu virei deputado e comecei a levar recursos para fazer novas estradas, novas rodovias. Isso se eleva ao desenvolvimento econômico e melhora a vida das pessoas que moram lá. Os 190 anos de Assembleia significa 190 anos de muita gente que virou a chavezinha e falou, eu vou lá para melhorar, para tentar mudar, e mudou. Na verdade, a chegada do Nelson Mandela na Assembleia Legislativa, que é um lugar muito importante, mas no Brasil e no mundo, enquanto presidente, enquanto alguém que modificou a postura, né, o modo de pensar da sociedade mundial, foi quando ele debate e bate de frente contra o preconceito. Um homem negro que ficou preso décadas, mais de 2, e depois passou tudo que passou, que a gente não pode nem imaginar, e que depois volta a presidente do seu país. Eu faço até um parênteses aqui. Quando o presidente do Peru, Fujimori, quis vir visitar a Assembleia Legislativa, nós negamos a visita dele aqui porque ele havia fechado o Congresso Nacional do Peru. Então, em contrapartida, reuniu o Colégio de Líderes e disse, olha, nós não vamos poder recebê-lo aqui porque ele fechou o parlamento no Peru. E assim foi. Outros grandes estadistas nós recebemos, inclusive o Antônio Guterres, que hoje preside a Organização das Nações Unidas, ele foi recebido como primeiro-ministro de Portugal aqui e outras autoridades também. Então, acho que a Assembleia tem um papel fundamental e importante na história política do Estado de São Paulo. Acho que tem algumas coisas importantes. Acho que uma delas foi a criação da comissão, foi a recriação da Comissão de Relações Internacionais, que ocorreu na legislatura passada e que fez com que a Assembleia voltasse a ter um diálogo com as representações consulares. A maior Assembleia do país, ela não poderia deixar de fazer esse diálogo permanente. Então, a retomada dessa comissão tem uma importância muito grande. Recebemos muito. Eu lembro que Israel nós recebemos, o Líbano nós recebemos, Portugal, Itália, vieram parlamentares italianos visitarem aqui, nós trocamos muita informação sobre desenvolvimento econômico, por exemplo, né? Ingleses vieram aqui, o primeiro-ministro Tony Blair esteve no Brasil, também esteve aqui conosco, Tony Blair, que era do Partido Trabalhista, se não me falha a memória. Enfim, nós tivemos um período muito rico sobre o aspecto cultural, vamos dizer assim, dessas visitas extremamente importantes, o que foi bom para nós. Sem sombra de dúvida, são figuras importantíssimas, né, que passaram pela Assembleia. Você ter o primeiro-ministro da Inglaterra visitando uma Assembleia Legislativa é algo extremamente importante. Você ter o primeiro-ministro de Portugal, que hoje preside um dos organismos mais importantes do mundo, né, demonstra a importância que a Assembleia Legislativa teve e tem até hoje. Né? Chefes de Estado que vêm aqui, que tomam contato com os números de São Paulo, voltam impressionados. Claro, um Estado que tem a área do Reino Unido, quase a população da Espanha, um PIB maior do que o da Argentina, se fosse um país seria o terceiro maior PIB da América Latina, é de impressionar. Olha, a Assembleia, ela, além dos fatos políticos em si, da própria Assembleia, ou seja, de ser o poder legislativo do maior estado de São Paulo, ela é, como órgão de poder e como construção mesmo, um ponto de referência na cidade de São Paulo. Então, a maior concentração de gente, por exemplo, que a gente tem notícia aqui na Assembleia, não foi um evento político. Foi o velório do Ayrton Senna, em 1994, que ele é velado aqui. A Assembleia chega a fechar, a Assembleia recebe velórios, isso não foi o único, né? Mas a comoção social foi tão grande que a Assembleia teve que ser fechada. Não? Esse velório é uma homenagem póstuma que faz àqueles que dedicaram a orgulhar o país. Desde um líder automobilista até um líder político, um líder na área social. No período mais difícil, mais complexo e mais triste da história brasileira foi o período da pandemia. Dos 4 anos como governador, eu enfrentei 2 anos e meio uma pandemia que, lamentavelmente, levou a vida de 718 mil brasileiros. E a nossa opção foi a opção pela ciência, pela saúde e pela vida. É a lei emergencial aprovada no início da pandemia, né, que os deputados se mobilizaram num novo formato, né, que a pandemia veio de repente e a Assembleia teve que se adaptar muito rapidamente a esse novo formato virtual, né,
que criou a tribuna virtual e o plenário virtual. E nesse novo formato, uma das primeiras discussões foi a lei emergencial para permitir às prefeituras se mobilizarem rapidamente para resolver, para minimizar os problemas vindos da Covid-19. Né? O maior destaque foi a vacinação pública. São Paulo importou e ofereceu 124 milhões de doses da vacina para o Brasil, não só para a população de brasileiros de São Paulo, mas a população do país como um todo. Está de parabéns aqui, uma instituição sólida que ao longo dos anos cumpriu muitos papéis importantes. Por aqui passaram muitos governadores, muitos homens públicos, né, de relevância no estado de São Paulo. A posição talvez aqui no Ibirapuera, perto do monumento da resistência aqui de São Paulo, significa bem um pouco do que é isso, né? Fazer São Paulo ser um estado tão mais relevante, tão mais pujante do que a média dos estados brasileiros tem muito a ver com essa manutenção que a Assembleia fez ao longo dos anos, né? De garantir a democracia, esteja quem estiver no poder. Então, parabéns aí pelos 190 anos, que possam durar outros 190 a mais.